Hoje nós vamos abordar o assunto taças de vinho, ok? Vamos falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho sobre o melhor vasilhame para você tomar o vinho ideal. Começamos falando um pouco sobre isso. Você já deve ter ido em algum restaurante, ou se teve alguma oportunidade de ir num restaurante bem fino, que você vê que o pessoal às vezes coloca 5, 6 taças, 4 taças, 5 taças na sua frente. Ou lá no exterior também tem muito isso. Eles prezam muito para tomar os vinhos ideais na taça correta. Isso porque é muito importante. Mesma coisa da temperatura, do serviço do vinho, mesma coisa. Você aproveitar o que o vinho tem de melhor. E o copo que você está tomando é muito importante. Porque muda até o paladar do vinho se você errar o copo muitas vezes. Muda o gosto do vinho, por incrível que pareça. Então, o copo ideal para o vinho ideal é um artigo muito interessante para a gente abordar hoje. E eu trouxe aqui alguns modelos, não tá todos, tá longe de estar todos aqui, mas assim, os principais que você pode tirar como base quando você for ter na sua casa uma cristaleira lá e quer ter os vinhos que você mais consome e comprar a taça ideal para você consumir o vinho seu. Vamos lá. Quando eles põem aquelas 4, 5 tipos de taça na sua frente, muitas vezes ele já pensou na comida que você vai servir no restaurante. Lá já tem, vamos falar, lá na Itália, na Europa, tem aquele negócio de primeiro prato, segundo prato, sobremesa, entrada. Então ali eles vão servir, por exemplo, uma entrada. O que eu vou servir de entrada? Uma salada, uma burrata italiana. E nós vamos tomar com vinho branco. Então eu preciso pôr uma taça adequada ao vinho branco. Então, na hora que ele servir o primeiro prato, ele vai pôr a taça lá, o vinho branco que você vai tomar junto com a burrata. Daí o primeiro prato vai ser uma fungo de alcachofra com parma, com não sei o que, com não sei o que. Vou servir um vinho tinto mais leve, um pinot noir, uma coisa mais leve. Vou servir uma determinada taça. Vou tomar no prato principal, vai servir um cordeiro, vai servir uma carne de porco, uma carne de boi com molho mais vermelho, mais forte. Vou servir um Bordeaux, vou servir um Chianti, um vinho com bastante corpo, um Brunello de Montalcino. Eu vou querer tomar junto uma taça apropriada ao Brunello de Montalcino. E na sobremesa eu vou tomar um vinho de sobremesa, que é um Sauternes, por exemplo, ou um vinho Santo. Você vai tomar na taça adequada. Por isso que no restaurante, às vezes, eles põem 4 taças na sua frente, porque você tem entrada, prato principal e sobremesa. Ok? Você vai fazer um jantar na sua casa. Poxa, eu vou fazer um jantar e pretendo servir tal comida. Vou servir espumante também. Vou servir espumante na entrada. É importante tá a taça de espumante lá na mesa. Você vai servir. Então aqui eu vou falar um pouco sobre taça, para você tirar essa dúvida quando você for fazer o seu jantar na sua casa, harmonizado com a comida e com o vinho que você vai servir. Vamos lá, começando da direita para a esquerda, por exemplo, aqui. Esse é um vinho do Porto, um vinho 10 anos, excelente, por sinal, da Taylor's, é um vinho inglês lá. A taça adequada é essa aqui, taça do vinho do Porto. Olha aqui, uma tacinha pequena, ela é chamada também de ISO 9000, que ela serve até para degustações em eventos, é uma taça pequena. Muito bem, servir vinho do Porto. Esse vinho é servido muitas vezes lá no final da refeição, com chocolate, com outra coisa. Este aqui é o vinho Santo, um vinho italiano de sobremesa que se toma junto com o cantucci italiano, que é um biscoito tradicional lá, que tem com amêndoa, é um biscoito duro. Eles até molham dentro, a tradição deles é molhar dentro do vinho. É um vinho doce. E ele é feito para tomar como sobremesa. Aqui é uma tacinha ideal para tomar com ele. É um vinho de sobremesa. Este aqui é um vinho famosíssimo francês. Esse é o famoso Sauternes. Essa taça se chama Sauternes. Essa taça se chama Sauternes. Por quê? Ele é próprio. Mas por que desse formato aqui? Porque a ideia desse formato é segurar um pouco o aroma do vinho. Por isso que ele tem esse formato. Você segura o aroma do vinho. Quando o vinho é muito elaborado, normalmente a gente quer segurar o aroma. Quando o vinho é muito leve, como o caso desse branco aqui, ó,
Esse é um vinho verde, que não é para ter muito aroma, não é igual um vinho tinto, que você fica lá 2 horas, 1 hora lá sentindo o aroma do vinho. E eu vou falar também a importância do tamanho da taça, para você sentir o aroma. Mas, por exemplo, você pode ver que ela é reta. Por que ela é reta? Porque a minha ideia não é segurar aqui o sabor, ele é um vinho descompromissado, ele é um vinho para me tomar branco, vou pôr na boca, vou sentir o gosto dele e vai embora. Então ele é reto, ó, tá vendo? Ele é uma taça reta. Esse é um vinho branco normal. Aí eu chego nos tintos. Tinto, quanto maior a taça, tem 2 finalidades o tamanho da taça. Olha o tamanho dessa taça. Olha que coisa linda. Isso aqui tem 500 ml e tem taças isso aqui de 1 litro, tá? Você quase cabe uma garrafa inteira dentro do vinho dentro da taça. Por que a taça é grande muitas vezes? Muitas vezes você colocar o nariz mesmo lá dentro da taça para você sentir todos os aromas do vinho. Você faz assim, ó, você põe o nariz lá dentro, sente o aroma, chacoalha. Ele já serve quase como um decantador, porque ele aera o vinho também. Por isso do tamanho da taça é muito importante. Ah, mas eu vou pôr uma taça de vinho tinto pequenininha, aquelas uma que a gente servia antigamente. Puxa, cara, você está cometendo um crime com o vinho. Porque ali ele não consegue abrir de uma maneira adequada, você não sente o aroma inteiro do vinho. Então aqui, por exemplo, esse é uma taça média, não é maior, não é menor, ela se chama taça Bordeaux, é para tomar com vinho tinto da região da França. Por exemplo, esse vinho aqui seria ideal de tomar. Aqui nessa taça ele é um vinho chamado Bordeaux. Por que eu ponho ele numa taça maior? Porque você vai ver a lágrima do vinho, tá vendo? Olha, a lágrima do vinho tá aqui, ó. Você chacoalha, você vê que escorre umas lágrimas de álcool na taça. O cristal é importante que ele não esteja embaçado, que você enxergue o que você está tomando lá dentro. Então, por isso que a gente pega taças de cristal, de um tamanho bom para você sentir o aroma, e ela está extremamente limpa, desinfetada. Normalmente o pessoal usa álcool, eu uso álcool no restaurante aqui, desinfeto as taças, passo um pano inodoro e um álcool para ela evaporar e não ficar com o cheiro da água ou do pano que você secou a taça. Muito importante isso quando você vai sentir o aroma do vinho, tá? Para curso de degustação, principalmente, você não pode estar com a taça contaminada. Então você lava ela e normalmente você lava até com vinho. Ah, uma grande curiosidade. Qual taça que eu uso para água e qual taça que eu uso para vinho tinto? Normalmente, em restaurantes assim normais que você vai, tem 2 taças lá. Uma de água e uma de vinho. Tá? Normalmente, a taça de água era para ser a maior do que a taça do vinho tinto. A taça de água é grande, a taça de vinho é menor. Eu, aqui no meu restaurante, eu inverto. Eu sirvo a água na menor e o tinto na maior. Porque, como eu falei para vocês, eu quero quanto maior a taça aqui para mim, eu quero sentir o aroma do vinho. A água, para mim, passa a ser um artigo secundário. É importantíssima a água. A água limpa a sua boca. A água, quando você vai mudar da comida para um vinho, para um segundo vinho, você põe a água na boca para tirar o gosto da comida e do primeiro vinho. Então a água é um artigo essencial, é obrigatório numa mesa de restaurante ou no seu jantar você pôr a taça de água. A água com vinho, automaticamente, muitas vezes a gente nem pergunta para o cliente se ele quer água ou não. A gente já leva a água na mesa, porque a água é fundamental para você limpar a sua boca antes de tomar o vinho ou depois. Muito bem, falado isso, normalmente a taça grande é de água, seria invertido aqui, e a menor de vinho tinto. O certo, o nego fala, mas eu prefiro servir um vinho tinto a grande. Chegamos no vinho branco, aí sim, esse vinho aqui se chama Borgonha. Essa taça ela tem tá vendo que ela tem um beicinho assim, ó? Ele parece a Bordeaux, só que ela tem um beicinho. Porque ela é feita propriamente para o vinho branco segurar um pouco, porque é um vinho branco estruturado, é um vinho de guarda. Então ele tem que segurar um pouco o aroma, porque você quer sentir um pouco do aroma do vinho branco. Porque o vinho branco normalmente não tem tantos aromas quanto o tinto. Mas você põe na taça grande também, porque você quer sentir que esses vinhos são vinhos muito potentes, por ser branco, bom. E esse beicinho aqui é de propósito. Essa taça se chama Borgonha, uma taça muito interessante. E essa aqui, que a gente chamaria ela de Brunello, serviria também para tomar um grande vinho francês, ou Brunello de Montalcino, que eu esqueci de pegar a garrafa aqui.
Ela é um vinho com bastante corpo, com bastante estrutura, aquilo que eu falei, a taça tem que ser grande e ela tem esse formato aqui que a ideia sua é segurar o aroma do vinho aqui dentro. Então quando você vai consumir, você bota o nariz lá dentro. Eu tenho nariz, hein? Então dá para pôr o nariz inteiro lá dentro, que a taça é grande e você sente o aroma do Bordeaux ou desse vinho bem complexo, um vinho bem forte normalmente. E aqui por último, os espumantes. O espumante tem vários formatos de taça. Esse aqui é um bem elegante, bem interessante. Ele é aberto aqui, porque... Por que o espumante é comprido? Porque aqui a gente se observa no espumante os perlages. Você sabe o que é perlage? Aquelas bolinhas. Chama perlage porque parece uma pérola. Ele vai emendando aquelas bolinhas assim e você quer ver o perlage do espumante. Então a taça é comprida, a hora que você bota, ele fica desplegando aquelas bolinhas na taça de espumante. Tem taça de formato fechado, tem taça de formato aberto. Tem taça em forma, muito interessante, isso na França inventaram, que foi o Dom Pérignon, inventou uma taça em forma do seio das mulheres. Ela é aquela aberta, antiga, que a sua avó deve ter na cristaleira, aquela abertona. A gente falava, puxa, essa taça era de espumante, né, de champanhe antiga, aquela abertona. Hoje não se usa muito mais, a gente prefere ver os perlages e quanto menos escapar o gás da espumante, melhor é, porque daí dá aquela picância na língua e tal. Essas são as taças de espumante. Tem vários formatos disso daqui. E qual é o mais indicado, tanto faz. Assim, eu acho que aí é a elegância da taça mesmo. Mas esse formato aqui é o específico para a taça de espumante. Bom, mostrei alguns modelos e mostrei a importância das taças. Espero que tenha tirado as dúvidas de alguma coisa e acesse lá o nosso canal para ver mais assunto interessante. E nós vamos falar um que vem vindo aí muito interessante, que é a harmonização de prato com vinho, branco, tinto e tal. Acesse lá e dê um ok pra gente. Um abraço.